Shalom, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer de coração todos os comentários, porque são comentários maravilhosos, viu? Obrigado aí pelo carinho de vocês, pessoas que estão pedindo aí pra gente passar algumas notícias e tal, na medida do possível nós vamos fazendo, tá? Mas as notícias que estão surgindo são realmente transformadoras, né? Muita gente fala, porque agora vão pegar o Bolsonaro, a esquerda estava vibrando, né? Tá aí, tudo que o Moro falou são coisas de crianças, coisa boba, não tem valor nenhum, é simplesmente conversinha de WhatsApp, e aí tá todas essas coisas. Aí entrou o ministro Celso de Mello, né? O ministro, ele acabou falando uma coisa que, sei lá, né, para um ministro do Supremo, é uma coisa até desequilibrada, porque convocar ministros generais do Poder Executivo para ir lá e falar que, se caso não comparecer, vão ser levados coercitivamente e debaixo de vara. Ele está pensando que ele está falando com quem? Está lidando com criança, né? Então, para um ministro ainda decano, né, ele deveria ter, no mínimo, um pouco mais de equilíbrio do que os outros. Ele deveria ser um exemplo de equilíbrio para os outros. E ele está fazendo o processo inverso, né? Então, nessa aí, o ministro foi totalmente despreparado, né? E o que aconteceu? O que ele falou chamou a atenção de todas as Forças Armadas, certo? Criou uma certa animosidade, porque as Forças Armadas querem preservar, lógico, né, toda a democracia no país, a solidez das instituições. Só que os membros que fazem parte da instituição, ele tem que ter equilíbrio no falar, no pensar, no agir. Não é simplesmente atacar outras instituições e achar que fica assim, não, eu tenho poder, não é desse jeito que funciona a coisa. Os poderes têm que trabalhar em harmonia. E um ministro do Supremo, no mínimo, ele tem que ter conhecimento disso. Que tem que haver harmonia entre os três poderes, né? Para que uma nação, um país caminhe para frente e prospere, cresça. Não é um querendo mandar mais do que o outro, como está acontecendo atualmente no Brasil, infelizmente, né? E o presidente da República, que foi escolhido pelo povo, diga-se de passagem, né? Que os ministros do Supremo não são escolhidos pelo povo, são indicados politicamente, certo? Então, o presidente da República que o povo escolheu está sendo desrespeitado constantemente por parte da Suprema Corte, por parte do Senado, da Câmara, né? Então, estão anulando poderes do presidente, tomam conta desse poder e usam esse poder muitas vezes contra o próprio presidente. Está aí o que está acontecendo. E o presidente continua firme, graças a Deus, e vai continuar, né? Agora, olha só, finalmente as Forças Armadas começam a olhar com certa animosidade para o STF. Por culpa de quem? Aí vai falar, foi os atos antidemocráticos do povo na rua? Não. O povo, para começar, não cometeu ato antidemocrático. O povo foi para as ruas, certo? Porque está cansado de sofrer. E está aí os governadores usando de super autoritarismo, né? Pisando no povo. Não ouve o povo. E dizem que é para salvar vidas. Salvar vidas. Só que enquanto eles prendem o cidadão de bem, dizendo que é para salvar a vida dele, eles soltam prisioneiros perigosos, que a gente sabe que não vai ficar confinado em casa, e põe em risco a vida das pessoas honestas e direitas. Então, eu não consigo entender. Até agora não consegui, absorver isso. Tá ok? Agora, um ministro, de forma totalmente desequilibrada, fala o que não deve e causa uma animosidade nas Forças Armadas. Quer dizer, ele provoca uma crise institucional. E não vai dizer que não foi. Logo atrás já tem o Alexandre de Moraes, que provocou uma certa crise também, e eu vou falar já já. A decisão do ministro Celso de Mello gerou insatisfação generalizada nas Forças Armadas. No inquérito que apura se houve interferência na Polícia Federal por parte do presidente Jair Bolsonaro, o decano da Suprema Corte impôs a possibilidade de condução coercitiva aos ministros generais convocados: Luiz Eduardo Ramos, Secretaria do Governo; Braga Neto,
Casa Civil, e Augusto Heleno, Gabinete da Segurança Institucional. Ok? Falam do povo fazer, né, atos antidemocráticos. E o ministro, ele pode também provocar animosidade nas Forças Armadas, tratar com desrespeito os ministros do Executivo. Ele tem esse direito. A posição dele de ministro do Supremo permite que ele faça essas coisas que nós estamos perguntando, estou só perguntando. Ele pode, então, tratar com desrespeito os generais que são ministros? Ele não poderia fazer um convite amistoso e educado? Como eu sei que ele tem educação, sabe como falar, ele não poderia fazer? Mas não, ele preferiu mostrar, eu tenho poder. Isso é uma forma de provocar, né? Já o clube militar já disse que ele não gosta do governo Bolsonaro e não gosta das Forças Armadas, não gosta de militar. Tá? É o clube militar que falou, tá bom? E pior, ele fez questão de colocar no despacho a advertência de que, caso não comparecesse, seriam conduzidos debaixo de vara. Quer dizer, ele está lidando com criança, moleque. Será isso que ele está querendo dizer? Se vocês não forem numa boa, eu vou dar uma surra em vocês? Isso é uma falta de coerência, falta de equilíbrio, né? Na hora que um ministro do STF convoca 3 oficiais generais e diz que serão conduzidos debaixo de vara, todas as Forças Armadas começam a olhar com certa animosidade para o STF, disse o interlocutor das Forças Armadas. Um próprio interlocutor das Forças Armadas, tá? A situação acontece em momento de tensão das Forças Armadas, que voltam a se alinhar com o Planalto ao entender que receberam um tratamento descabido pelo decano. O decano que esse ano sai, né? Esse ano ele aposenta. Uma atitude desnecessária, desrespeitosa e que tem um efeito imediato. O efeito foi negativo. Demonstra aos quartéis que o presidente Jair Bolsonaro estava correto. Hashtag Bolsonaro tinha razão, né? Quando reclamou das medidas excessivas da corte e da constante intromissão em atos do poder executivo, tá? Então vocês estão vendo, Bolsonaro tinha falado isso, reclamaram, dizendo que o Bolsonaro estava exagerando, estava mexendo com outra instituição, tá aí, ó. Agora eles falam, realmente, Bolsonaro tinha razão, tá bom? Certo? E com isso, nós vemos, né, que é uma comprovação, porque enquanto isso no STF o clima fica péssimo e ministros começam a degladiar-se, tá? Tá aqui, ó. O despacho do ministro Celso de Mello, ameaçando a condução coercitiva debaixo de vara dos ministros generais Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno e Braga Neto, recebeu a reprovação de outros ministros do STF, segundo a CNN, tá? Então, não são todos os ministros que compactuam com isso, né? Por outro lado, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal, provocou duríssima crítica do ministro Marco Aurélio Mello. Nesta quarta-feira, dia 6, Marco Aurélio Mello considerou a decisão de Moraes como algo nefasto. Tá aí, um ministro para outro, hein? O que se vê é que, se dentro da própria corte, os ministros, entre eles, consideram decisões dos colegas como algo nefasto, parece que é óbvio que algo de podre reina lá na Dinamarca, não é verdade? Tá? Então, os próprios ministros contra certa atitude de outros ministros. Isso mostra que eles veem coisas que nós desconfiamos. Triste, né? Então tá aí, provocado uma animosidade nas Forças Armadas por um ministro do Supremo. Vamos ver como é que vai ficar agora. O Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, toca o sininho, tá bom? E compartilha, ajuda o canal a crescer. Forte abraço, shalom.